Se você é católico e nunca te acusaram de ser um idólatra ou um adorador de imagens, você está sendo católico do jeito errado. Em pleno século XXI, nós ainda temos que responder esse tipo de questionamento, esse tipo de acusação. Uma questão boba, uma questão bastante infantil, mas temos que responder, então vamos lá. Se você é novo aqui no canal, eu sou Lucas Magneto. Seja bem-vindo ao Catolicismo de A a Z. Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para receber notificações toda vida que tiver vídeo novo. Pronto, vamos lá. Ponto central dessa questão é porque lá no primeiro mandamento, em Êxodo 20, Deus diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. E aí o protestante pega essa passagem e diz: Tá vendo? Tá na Bíblia. Não pode ter imagem, não pode cultuar, não pode fazer nada. Por isso vocês são idólatras. Quando eu fiz esse canal, meu objetivo era responder perguntas como essa. Porque é uma falácia tão mal construída e ainda assim tem gente que cai. Eu não sei como é possível, mas tem. Qual é o argumento aqui? Deus disse para não se fazer esculturas e que não se deveriam se prostrar a elas. Portanto, toda escultura, toda imagem, ela é ruim por si mesma e dane-se o contexto. É assim que funciona para os protestantes. E não venha dizer que não é não, porque é. Toda imagem, independente do contexto, para o protestante, se você tivê-la e venerá-la, isso constitui idolatria. Mas as pessoas que pensam dessa forma e usam esse tipo de argumento deveriam explicar por que o próprio Deus, em diversas outras passagens do Antigo Testamento, ordenou que os seus filhos construíssem imagens e imagens para a veneração. Por exemplo, em Êxodo 25, Papai do Céu ordena que se façam 2 querubins de ouro para se colocar ao lado da Arca da Aliança para serem venerados junto com a arca. E nós temos pelo menos outras 3 passagens que Deus ordena que se façam imagens e imagens para o culto. Se fazer imagens, se ter imagens, se venerá-las é ruim por si mesmo, por que o próprio Deus, que é inteiramente bom, faria algo desse tipo? Só tem uma explicação para isso. Contexto, uma palavra que os reformadores nunca entenderam. O contexto do primeiro mandamento, dos 10 na verdade, era que naquele tempo os vizinhos dos israelitas, os cananeus, eles cultuavam, idolatravam o bezerro de ouro, o Baals. Eles tinham aquela imagem daquele bezerro de ouro esculpido por mãos humanas como seu próprio Deus, a sua própria divindade. Deus viu que essa idolatria era perigosa para os israelitas, que esse culto que os cananeus tinham poderia de alguma forma vir a prejudicar a fé e a fidelidade dos israelitas ao verdadeiro Deus, Javé. E como Deus nunca erra, alguns capítulos depois nós temos lá a cena descarada dos israelitas venerando o bezerro de ouro como o Deus que os tinha livrado do Egito. Mas é muito diferente a idolatria pagã que existia com os cananeus em comparação com a devoção que os católicos têm às imagens sagradas. Depois de 500 anos de reforma protestante, eles ainda não entenderam a diferença entre ícone e ídolo. Na tradição bíblica, ídolo é tudo aquilo que se coloca e que ocupa o lugar de Deus, que ocupa o lugar da adoração que é devida a Deus. Como é que as imagens católicas poderiam ser sinal, poderiam ser fonte de idolatria, poderiam ser objetos de adoração, se nós dizemos que os santos e as suas imagens são apenas sinais da manifestação da glória de Deus, de uma forma que as nossas imagens representam a glória de Cristo que é manifestado na vida daqueles santos que estão representados ali. Nem a devoção aos próprios santos, nem às suas imagens, pode ser tida como adoração, porque elas não ocupam o lugar de Deus. Nós não colocamos Maria no lugar de Jesus Cristo. Nós não colocamos São José no lugar de Deus. Não, Deus é Deus. Nós veneramos pessoas humanas porque Deus manifestou sua glória na vida delas. Em nenhum momento nós pegamos uma imagem e achamos que aquela imagem vai fazer chover. Ou seja, as imagens católicas são ícones. O que são ícones? Ícones são imagens que apontam para alguma coisa. E no nosso caso, as imagens apontam para a manifestação do poder de Cristo, da graça de Deus
que superabundou o coração de pessoas humanas. Outra diferença é que Deus viu que o Baal seria perigoso para os israelitas e proibiu que os israelitas tivessem qualquer assemelhação, qualquer proximidade com imagens ou esculturas. Porém, Jesus foi questionado sobre qual seria o primeiro mandamento, no qual ele fala que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua inteligência. Em nenhum momento ele cita a questão das imagens. Se as imagens fossem constituir verdadeiramente um perigo para a maior denominação cristã que existe até hoje, Jesus teria pegado essa ocasião para alertar aos cristãos do perigo que poderia haver com a proximidade com imagens sagradas. Ele não fez isso. Não fez isso porque o contexto não era mais necessário. Naquele contexto, as imagens já não constituíam mais um perigo para o povo de Deus. Ou será que Jesus cuidou menos dos cristãos do que Deus cuidou dos israelitas? É claro que não. Então, nós podemos concluir que a proibição não era a imagens, e sim a idolatria. Duas coisas diferentes. Eu posso ter uma imagem e não idolatrá-la. Eu posso ter algo que não é uma imagem e ainda assim idolatrá-la, como ao dinheiro, como a fama ou como qualquer outra coisa que venha a ocupar o lugar de Deus. E se ainda restar objeção por parte dos cristãos, eu digo, os apóstolos, os seguidores de Cristo, os primeiros cristãos, sempre utilizaram-se de imagens nos seus cultos sagrados. Basta você ver as catacumbas onde os apóstolos se reuniam, onde os primeiros cristãos se reuniam, e você vai ver um local repleto de pintura, de desenhos da Virgem Maria e de tantos outros santos cristãos que viveram naquele tempo. Se restou alguma dúvida, bata a cabeça na parede, porque não tem mais o que falar sobre isso não. Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos e até o próximo.